Beleza. Então, seguinte. Quando eu falo de reforma protestante, eu falo de um movimento que começou a surgir a partir do século XVI. Mais especificamente, a gente tem como uma espécie de ano inicial o ano de 1517. Já vou explicar por que desse ano especificamente. Tá? Mas o que a gente tem? O que aconteceu? O que foi isso aqui? Quando eu falo de reforma protestante, eu falo de um fenômeno que aconteceu no cristianismo ocidental, que marca até hoje. Né? Durante a Idade Média, no Ocidente, a gente só tinha a Igreja de Roma, a atual Igreja Católica. Para essa diversidade de igrejas cristãs surgirem hoje, o que temos hoje, no Ocidente, foi necessário a reforma protestante. Tá? Eu estou enfatizando no Ocidente, porque se a gente for viajar para a Rússia, para a Grécia, para lugares lá do Oriente, é outro rolê, é outra situação, é outro mundo. Estou falando da gente. Então, aí eu posso falar o seguinte: quando eu falo de reforma protestante, eu posso traduzir como surgimento dos evangélicos. Botar em termos bem brutos, bem até talvez rasos, né? Posso falar assim. É quando surgem as diversas igrejas que nós aqui chamamos de evangélicas. Mas eu prefiro chamar de protestante. Tudo bem? Aí, para recapitular alguma coisa, eu preciso que vocês entendam como funcionava um pouco, como estava a questão da Igreja Católica até então. Como estava até então. E você tinha uma hegemonia da Igreja Católica, né? Você tinha uma hegemonia da Igreja Católica. Sim. Alguém me chamou. Peraí. Ah. Tá bom, deixa. Hã? Não entendi nada. É Fala, porque eu Bruno. achei que você tinha colocado Tante como título, só que depois eu vi que estava escrito Reforma Ah, tá. Protestante. Deixa eu só levantar um pouquinho, talvez fique melhor. Bruno levantou a mão. Pode falar, Bruno. Uma pergunta. Sim. Tá escrito ali século XVI, certo? Exato. Mas você falou que começou no século. Perdão, foi mal. Eu tô dando um panorama anterior. Foi mal, professor. É que eu me esqueci que o século começa assim que o primeiro ano. Isso, exatamente, exatamente. 1517 é começo do século XVI. Sim, foi mal. Tranquilo. Então, até então, a gente tinha o quê? Uma hegemonia da Igreja Católica. Tá? Durante a Idade Média toda. E nisso, algumas coisas são importantes de ter em mente. Primeiro, quem não concordasse com alguma coisa, quem fizesse algo diferente, se tornava automaticamente herege. Algum grupo tentou fazer alguma coisa diferente para a missa, para não sei o quê. Herege. Segundo, a missa e a Bíblia em latim. Existia Bíblia em inglês durante a Idade Média? Não. Eu sou francês, eu tenho como assistir uma missa em francês durante a Idade Média? Não. Isso não existe. Se alguém tentasse traduzir, virava herege. A missa e a Bíblia foram mantidas durante séculos em latim. Na verdade, a missa na Igreja Católica deixou de ser feita em latim mais ou menos em 1960, aproximadamente. Até
1960, a missa na Igreja Católica era em latim. Tá? Detalhe muito importante. Ana Carolina, pode falar? Professor, o que seria herege? Herege, então, boa pergunta. Herege é quando a gente diz assim, eu posso te dar uma definição teológica, uma definição histórica. A definição teológica, se eu sou um bispo, é o seguinte: herege é aquele que interpretou alguma coisa de fé, de devoção, de forma errada. Então, está como um desviante. Historicamente, a gente já entende de uma forma mais plural. Porque na história, a gente não está interessado em definir quem tem razão ou quem não tem. Se algum grupo está cultuando, está fazendo a mesa de forma certa ou não. Então, historicamente falando, a gente fala o quê? Herege era aquela pessoa ou aquele grupo que, de alguma forma, tinha ideias ou práticas religiosas que desagradavam a igreja, que desagradavam ou eram diferentes da Igreja Católica. E nisso eram perseguidos. Então, herege é tipo as pessoas que pararam de ser fiel à igreja? Não dessa forma. Assim, continuavam tendo alguma... Podia continuar sendo fiel, mas fazia alguma coisa que desagradava ou fazia algo de diferente que a igreja não gostava. Entendi. A igreja considerava errado. Por exemplo, teve alguns grupos durante a Idade Média que tentaram traduzir a Bíblia para línguas na época atuais, né? Isso, no século XIII, por exemplo, fez com que a igreja considerasse tais grupos como hereges, porque não podia traduzir a Bíblia do latim para outra língua, sabe? Mas a igreja tinha esse poder de definir que tal grupo, tal pessoa com tal atitude se tornava um herege e deveria ser perseguido. Isso quase aconteceu aqui. Os reformadores aqui só não se foram taxados de hereges e perseguidos, tentaram, mas só não conseguiram porque conseguiram fazer eles, né, conseguiram fazer alianças políticas que os protegeram. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas você entendeu a questão do quem é um herege? Aham. Obrigada. Bom, mas assim, você pode ver essa palavra herege em outro contexto. Eu não sei se você é religioso ou não, mas normalmente dentro de uma igreja você ouve falar de herege, aquela pessoa que tem uma opinião considerada errada. Mas considerada errada a partir de um ponto de vista. E essa é uma opinião religiosa. Quando eu abordo isso dentro da história, não é meu dever, nem meu papel, nem tem como ser, eu falar que tal grupo tem razão, tal grupo não tem. Não é do meu departamento. Bom dia. Tranquilo? Professor? Posso seguir? Professor? Sim. Duas perguntas. Tem certeza que durou por volta de 400 anos não poder durar traduzir a Bíblia? Professor? Bruno, não entendi o que você perguntou. Você tem certeza que durou por volta de 400 anos não poder traduzir a Bíblia? Para outros idiomas? Sim. Na verdade, durante a Idade Média toda eu não podia traduzir a Bíblia. Ah, é porque é muito estranho, porque tipo, a minha vó não poderia ler a Bíblia se ela não soubesse o latim. Não, calma. Aqui, em 1960, é que você começou a ter dentro da Igreja Católica, teve a reforma, foi a última reforma grande que ocorreu, e começaram a rezar a missa em idiomas de hoje. Ah, tá. Hoje, se eu quiser assistir uma missa em latim, eu tenho que procurar lugares específicos. E quem costuma fazer isso são católicos bem tradicionais.
Mas até, na verdade, foi de 60 a 64, mas começou em 60. Durante os anos 50, se eu fosse para a igreja, qualquer igreja, a missa seria em latim, tá? Outra pergunta. Antigamente, tipo, na época de uns 1300, 1400, não sei qual a época de ouro da Igreja Católica. A Igreja Católica, se você considerar o surgimento, assim, que ela mesma se diz, você vai botar 312 por aí. Tô sendo bonzinho até, mas continua a pergunta. Mas, vamos supor que você esteja falando da Era de Ouro. Ela era muito mais forte do que é hoje em dia, certo? De papo de ela ter praticamente o mesmo poder do que o governo. Sim. Exatamente. Ela enfraqueceu tanto. Por que motivo, professor? Ela acabou enfraquecendo, isso aqui explica. Porque, de um lado, os governos foram se fortalecendo. E os governos de muitos lugares começaram a se tornar aliados de outras igrejas. Isso, com o tempo, com muito tempo, isso foi diminuindo o poder da Igreja Católica. Por exemplo, a partir do século XIX, você começa a falar até de um movimento laico. Ou seja, de governos e sociedades inteiras começarem a não mais considerar que o fundamental era ter uma filiação com alguma igreja, a nível de governo, sabe? Então você começa a ter uma coisa mais do laico. Hoje nós temos uma sociedade que é basicamente laica. A gente entende que religião é uma coisa individual. Né? Você tem a sua, tem a minha, beleza. Aqui não tem esse papo, aqui não tem esse assunto. Aqui vão começar a surgir igrejas protestantes, mas, por exemplo, o reino tal se filiou à igreja tal. A população desse reino tal não tem opção de, eu quero seguir para outra. Não tem essa opção. Não existe isso. Religião aqui não é uma coisa do indivíduo, da opção individual. Envolve muito uma disseminação total dentro da região. Entendi. Entendeu? Vai ficar mais fácil quando eu começar a explicar melhor os meandros da coisa. Pois bem. Mas isso acontecia por conta de muito tempo ou é por conta do próprio governo mesmo? Aconteceu durante muitos séculos. Essa coisa do religião... Olha, essa ideia da religião como algo individual é muito recente. Eu tenho a minha, você tem a sua, isso começa em 1800 e tanto. Entendi. Entendeu? E principalmente a ideia do eu tenho a minha, você tem a sua e tudo bem com isso, isso começa em 1800 e tanto. Até 1800, pelo menos até o final do século XVIII, até 1700 e alguma coisa, a ideia de liberdade religiosa não existia. Só podia ter a Você poder Igreja Católica. discordar. Oi? Só podia ter a Igreja Católica ou outra igreja que... Exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, demorou para os Estados Unidos aceitarem presença de católicos. Demorou. Qual a religião sem ser católica dos Estados Unidos? Eu não lembro. Eles são muito protestantes. A formação dos Estados Unidos envolve protestantismo muito forte, muito divertente, até calvinista, que eu vou explicar aqui agora. Professor, eles faziam alguma coisa contra os ateus? Ateus começa a se ter também no século XIX, assim, de fato. Aham. Mas aqui, um ateu é uma pessoa perseguida. Se aparecesse algum, ele ia ser perseguido, ia ser criminalizado. Entendi. Entendeu? É tipo você, vamos supor, se você pudesse escolher viver com duas pessoas, a pessoa ateu praticamente já era eliminada. Já era eliminada. Ela era vista como um criminoso, muitas vezes. Ok? Vamos lá. Agora, um terceiro ponto que aqui é fundamental para o que eu vou falar agora
são duas práticas que a Igreja Católica teve durante a Idade Média e que foram, assim, o foco das críticas. Isomonia e indulgências. Esses dois aqui, essas duas palavras, são muito importantes. E eu peço que vocês anotem realmente com vontade essas duas aqui. O que era isso? Primeiro, isomonia era algo muito comum durante a Idade Média, que era o quê? A venda e o comércio de relíquias religiosas. Que relíquias são essas? Um osso que era dito que pertenceu a algum santo, um pedaço da roupa do santo tal, algum item que era ligado a algum santo ou até com o próprio Jesus. Nossa, professor, era tão fácil assim enganar as pessoas naquela época? Professor, será que você pode repetir o que você disse, que eu não entendi? Sim. Assim, isomonia é a venda de relíquias. Poxa, até hoje. Isso existe ainda, né? Isso existe ainda. Quando você vê, por exemplo, algum lugar vendendo algum, sei lá, um chinelo abençoado ou coisa assim, que traz prosperidade espiritual, isso é uma isomonia. Durante a Idade Média, isso era muito feito, por exemplo, algum pedaço de pano que diziam que tinha pertencido ao santo tal. Algum osso que diziam que tinha pertencido a santa não sei das quantas. Isso ia além. Vendia-se muito, por exemplo, pedaços de madeira que diziam, isso aqui foi da cruz de Cristo. Isso teve muito. Esse pedaço de pano aqui foi do manto do santo sudário que quando Jesus morreu cobriram ele. Vendeu-se muito. Então, assim, você tem um comércio aí que envolvia muito a fraude, né? Envolvia muito a questão da fraude porque isso é lucrativo. Gabriela, pode perguntar? Mas essa prática não poderia ser considerada uma blasfêmia? Não, porque quem fazia era a própria igreja. Uai, mas tá mentindo sobre a religião. Continua sendo bastante. Mas quem comanda? É a igreja, meu amor. Aí eles não vão se auto-julgar, né? Exatamente. Mas isso daí é isso que começa a gerar o problema da cisão e do surgimento do protestante por causa disso. Tá? O pessoal vai aceitar até certo ponto. Nessa lógica assim, poxa, isso daí é errado, não sei o quê. Começa a treta por aí. Ana Carolina, pode perguntar? Sim. Teve alguém que descobriu isso e ameaçou a igreja ou ninguém nunca descobriu? A forma teve. Mas assim, não tinha como você averiguar, assim, como é que vamos investigar se esse pedaço de pano aqui foi realmente pertenceu ao santo ou não sei o quê. Não tinha como se investigar. E também não tinha provas também. Não tinha prova, exatamente. O que se começou foi criticar por isso, porque isso aqui era um comércio lucrativo. Tá? Falando de um comércio lucrativo. Então, isomonia é isso, é a venda de relíquias religiosas. E a indulgência? Indulgência era uma prática antiga que também foi escancarada. A indulgência é o perdão de algum pecado que envolvia pagamento. Envolvia uma compensação financeira. Peraí, então indulgência é o perdão de um pecado? Isso. Só que envolvendo pagamento em dinheiro, pagamento financeiro. No início, bem no início mesmo, a indulgência era uma forma de você dar uma espécie de multa. Era como se fosse uma multa, ou seja, como você pecou, você vai pagar essa multa que vai pesar no teu bolso. Mas com o tempo, isso aqui se tornou escancarado, se tornou a lá vão ter. Ou seja, você podia, depois de um tempo
pagar uma quantia tal, e o bispo, o padre, beleza, teu pecado tá perdoado, vai ser feliz. Entendeu a Não, peraí, ideia? professor. Então, se você matou uma pessoa e você chega e paga para as igrejas, você tá perdoado. Sem se perdoar, Aqui sem sim, ficar aqui triste nem sim. nada. Aqui sim, sim. Só que calma aí. Acontecia na Idade Média. Acontecia na Idade Média. Só que aí, se ele. Professor, mas se ele não pagasse, ele vivia com pecado ou, sei lá, Vivia matava com alguém? pecado, né? Pois é, exatamente. Podia viver com pecado, mas a questão é, essa venda de ritos religiosos e esse comércio de indulgências, esse pagamento para pecados, era altamente lucrativo para a Igreja Católica. Cara, imagina Deus na época. Tipo, que tristeza. Eu Olha, criei porque eu isso. morri. Ele devia ter pensado, tipo, umas 5 vezes antes de tacar um meteoro na Terra pra matar os dinossauros. Porque não Aí, fazer gente, essas merda, não. vamos lá. Como eu falei, eu não estou aqui para criticar a teologia, estou falando o que Eles aconteceu. estão perdoando um pecado, fazendo outro pecado, ganância. Ai, que horror. Aí é outra situação verdade. teológica, não é do meu departamento. O Vamos lá. professor era burro, né? Porque, ó, Como, não faz olha só. nenhum sentido isso. Aí era altamente lucrativo. Ao ponto que, no início do século XVI mesmo, eu falei século XVI, vou botar aqui de volta. Esses dois aqui juntos, o Papa, acho que era o Papa Leão X, liberou que fizesse mais para conseguir dinheiro que financiasse a construção de uma igreja nova no Vaticano. Uma igreja muito grande, muito bonita, chamada Basílica. Apagador, por favor, venha até mim. Basílica de São Pedro. Essa basílica é uma igreja grande do Vaticano, enorme, enorme, enorme. E muito importante no Vaticano. A construção dela envolveu dinheiro vindo daqui. Essa venda de indulgências e isomonia, o Papa Leão X usou esse dinheiro para a construção da basílica. Peraí, então ele usou pra Brasília de São Pedro. Pra fazer Basílica é uma igreja grande. Eu usou o dinheiro pra fazer a Basílica de São Pedro. Exatamente isso. E o padre? Qual é o nome do padre? Não, foi o Papa Leão X. Lembrando, quando eu falo Papa, eu estou falando do líder máximo da Igreja Católica. Ok? Peraí que eu tô escrevendo. Não, tudo bem. Não, o pior, nem ele faz isso. O pior é que ele é um papa. É o Papa, amiga. É o Papa. Aí, tranquilo. A situação era essa. Tá? Você tinha uma situação de total hegemonia da Igreja Católica. Que controlava ideias, controlava como as pessoas deveriam viver a religião. Não podia, eu não concordo, eu não acho que assim, não, isso não existia. E havia realmente um comércio lucrativo de relíquias de santos, relíquias religiosas, e pagamento para perdão de pecados. Foi tão lucrativo que foi usado para a construção de uma igreja fenomenal. Se vocês já abriram o Google e jogarem lá, Basílica de São Pedro, vão ver uma igreja muito bonita. Muito grande, muito bonita. Professor, Sim? tipo, o perdão de um pecado, hoje em dia seria só pra igreja, né? Tipo, pra população em geral, não mudaria quase nada, né? Se Aí tem você... uma questão teológica de pensamento para a época. A população, ela legitimava. Eu Ela tava dava vendo aqui legitimidade. imagens da igreja. Foi mal. Eu tava vendo aqui imagens da igreja. Ela não parece ser tão grande pro tanto de dinheiro que você tá falando que eles ganharam. Pedro, ela é grande. Basílica de volta é uma igreja grande. Pega uma foto aérea dela. É que eu tô vendo aí Uma uma imagem de... basílica já não é uma igreja pequena.
Basílica é uma igreja grande, é uma construção grande. Pode não ser fenomenal, mas é uma igreja grande. Nossa, é grande sim. É Não, porque... Bruno, peraí, é enorme. Meu Sim, Deus. mas eu tô vendo por dentro dela. Ela não parece ser... Ela não é tão grande pro Não, tanto de dinheiro que Por eles dentro ela ganharam tem com várias isso. qual seções, ela parte tem tu tá várias vendo partes. dentro? Mas olha É o prédio muito por grande fora. dentro. Qual foto tu tá vendo? Meu Deus, é enorme. Tava Alguém mais vai tomar cada assim, 50 amém. pessoas no máximo. Olha por fora. O prédio é Não, grande. peraí. Basílica. Pra aquela época, isso deveria ser muito maior, né? É, Pois bem. Até aqui tudo bem? sim. Tem alguma pergunta? Não. Tá? Ah, Beleza. Isomonia e indulgência são o ponto fundamental da crise que vai começar a reforma protestante. Posso pagar? pode. Isso foi em que idade, mais ou menos? Só pra eu não saber. Idade média toda. Caraca, além dessas coisas horríveis, eu tive enganação da própria igreja. Média toda. Ai, ai. Aí, vamos lá. Nessa mesma época que a igreja começou esse negócio para a construção da Basílica de São Pedro, um monge, um cara lá de um mosteirozinho que ficava numa parte da região que é a atual Alemanha, tá? Esse cara, chamado Martinho Lutero, ele começou a ficar bastante chateado com isso. Bastante chateado com essas práticas de venda de relíquias sagradas e de perdão de pecados, que ele achava ruim. Ele falou, cara, isso é horrível, isso é horrível, isso é horrível. Tio, Sim, posso ir no banheiro? pode. Pode sim. Obrigada. Aí o que ele fez? O que Martinho Lutero fez? Em 17, ele escreveu um tratado filosófico. Só que ele fez o seguinte: ele escreveu as chamadas 95 teses sobre a venda e a eficácia das indulgências. Isso aqui é um documento. Já dou a palavra para o Bruno. Foi um documento que o Lutero escreveu com 95 teses sobre o tema das indulgências, principalmente as indulgências. Qual era a intenção dele com esse documento? Ele considerava que o Papa, ele não culpava o Papa. Não estava falando que o Papa é culpado, não. Ele considerava que o Papa estava tendo maus conselheiros. Ele falava, o Papa não tem culpa. As pessoas ao redor do Papa são culpados, porque estão aconselhando de forma errada. A ideia dele, então, era aconselhar o Papa de forma correta para ele. Ele, então, pega esse documento, é um documento bem grande, e prega na porta da igreja, da comunidade dele, na língua do local, para as pessoas que poderiam passar, pudessem ler, pudessem ver, pudessem debater. Fale, Bruno. Bruno? Ah, tá. Tá bom. Ah. Isso tava acontecendo onde, mais ou menos? Isso aqui ainda não tem uma Alemanha, mas foi na região da atual Alemanha. Ah, foi na região que seria fundada a Alemanha. Exatamente. A Alemanha, ela só vira país em 1871, tá? É ênfase. muito recente. Virou É um bem país recente. e logo em seguida declarou a Segunda Guerra.
É bem recente. A Alemanha só vira país em 1871, que surge a Alemanha. Ela era o quê, professor? Era uma região com vários reinos independentes, teve império aqui, império lá. Já existia uma língua própria para surgir o alemão? Então, já existia o idioma alemão, com várias variantes. Mas perceba, sempre que estou falando isso aqui, eu sempre falo na região da Alemanha, porque é por ali. É tipo no Mas Brasil. nunca é Alemanha. Não havia uma Alemanha igual havia. Já havia a França, já havia Portugal, mas não existia Alemanha ainda. Existia a região que no futuro virou Alemanha. É tipo Pois o bem. alemão do norte, o alemão do sul, o alemão do leste, do oeste, do sudeste, do nordeste. Na verdade, eram vários reinos, vários reinos. Ainda havia, na época, boa parte desses reinos, na verdade, boa parte do território, havia um império no lugar, chamado Sacro Império Romano Germânico. E vai estar aqui na brincadeira. Mas você comentou agora do norte e sul, o próprio alemão hoje, o idioma alemão, tem diferença do norte e do sul. Por causa disso, por causa dessa formação. Por exemplo, no alemão do norte, para falar eu falo ich. No sul é ir. Tem as diferenças. Mas enfim. Ô, tio, você pode explicar as coisas do Martinho Lutero para Então, vou recapitular. O Lutero, ele escreve esse tratado, né? Essas 95 teses, são realmente 95 pontos que ele considerava importantes sobre o tema das indulgências, que ele estava criticando. E a intenção dele era aconselhar o Papa. Novamente. Professor? Tá travando, né? Eu achei que era minha internet. Ele vai cair. Nenhum professor cancelando na última aula. Ai, meu Deus. Voltou. Voltei, mudei de novo a conexão. É isso, gente. Voltando aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Show. Melhorou, então. Lutero, ele literalmente pega esse documento, esses 95 pontos, né, comentando da questão da venda toda. Ele literalmente coloca na porta da igreja. E a intenção dele era aconselhar o Papa. Ele considerava que o Papa estava sendo mal aconselhado. O ponto dele era realmente criticar, principalmente, a venda de perdão de pecados. O que aconteceu com Lutero? O Papa não ficou nada feliz. Nada feliz. Mas o Lutero ganhou uma fama assim, fenomenal, porque isso que ele fez espalhou a notícia. O que aconteceu? Em 1521, Lutero foi excomungado. Que isso? Algum de vocês é católico? Oi? Algum de vocês é católico? Algum de vocês é Não, eu não católico? sou católico. Onde eu não sei se é católico ou evangélico. Eu não sei. Não. Também. Desculpa. Peraí, calma. Eu sou Algum evangélica. de vocês é católico? Eu, Quem falou eu? Laura. A Gabi não é Laura. católica? Oi, Laura. Vamos lá. Não, eu confundi. Você sabe o que é ser excomungado? Não, porque eu voltava ainda. Eu tinha terminado. Tipo, eu parei de frequentar a igreja quando eu tinha me mudado pra cá, pra Itaguaí. Não, tudo bem. O que acontece? Se você, Laura, for excomungada, quer dizer que você está oficialmente expulsa da Igreja Católica. Aham. Tá? Sendo que, como para a Igreja Católica, o discurso somos a representante oficial de Jesus, né, Cristo, enfim, etc. Aham. Você ser excomungado não é tipo assim, saia da minha casa.
Não é só isso. Não é eu não te quero aqui onde eu vivo. Não é apenas isso. O você ser excomungado tem uma importância muito forte. Por quê? Se você considera que a salvação se dá apenas pela Igreja Católica, se você for excomungado, você não tem mais salvação. Uhum. Entendeu? Durante a Idade Média, uma pessoa excomungada, ela é inferior a lixo. Entendi. Se você, por acaso, Caraca, que horror. se você, durante a Idade Média, você mata alguém que foi excomungado, você está fazendo um favor para Deus. Mas era obrigatório frequentar a igreja católica, né? Totalmente. Você ser Totalmente. excomungado para a Igreja Católica, até hoje, é a pena máxima. Pena máxima. Meu Deus. Porque para a Igreja Católica equivale a automaticamente você estar no inferno. É automático. Professor, quem foi que deixou o católico decidir quem é que vai pro céu ou não? E outro debate, amada. Esse é outro debate. Lotinho. Mas, professor, isso ainda atualmente ainda existe? Excomungamento existe. Hoje não tem a mesma força, não tem o mesmo peso. Porque hoje existe a liberdade de religião, a liberdade de culto. Sabe? Sim, Hoje eu tenho totalmente liberdade de mudar de religião, de me converter para outra religião, de não ter, tem toda a liberdade. Aqui não tem isso. Aqui, por Lutero ter sido excomungado, o Lutero correu um fortíssimo risco de vida. Ultra forte. Primeiro Gabriela, depois Ana Carolina. Pode falar, Gabriela. Cara, eu não entendo. Porque, por exemplo... Questões teológicas não são comigo, enfatizando. Gabriela. Ai, Google, obrigado. Hoje você tá... Eu acho que é a Gabriela mesmo. Fome. Eu achei que fosse a minha internet de novo. Falei, não é possível. Então, primeiro, Ana Carolina, enquanto a Gabriela tá voltando. Então, professor, mas você precisaria levar ao extremo, né, para você ser excomungado. Essa é a ideia. O Papa, pessoalmente, excomunga o Lutero. Porque ele considera que Lutero fez uma coisa imperdoável. Tá? Então, a excomungação de Lutero só foi porque ele teve pesada. o trabalho de escrever 95 teses e ainda não criticando uma prática da Igreja Católica. Sim, foi excomungado. E ainda não botou a culpa no Papa. Nossa. Não botou a culpa, mas foi excomungado. Ele não é agradecido. Mas foi exatamente o Papa que falou? Ou foi o Papa que excomungou? O Papa excomungou Lutero. Então, seria... O Lutero falou que o Papa não estava errado, e sim as pessoas que estavam aconselhando o Papa. Aí o Lutero criticou práticas da Igreja Católica. Isso fez o Lutero ser altamente visto como inimigo público número 1. E se o Papa tivesse errado, os aconselhantes estivessem piorando a situação? Não sou eu a dizer isso. Não tem nem como dizer isso. Quem estava certo, quem estava errado. Eu não tenho como. Pois bem. A partir de então, acontece duas coisas com Lutero. Primeiro, o Lutero, a partir do excomungamento dele, da excomungação dele, ele não se calou. Ele continuou escrevendo os seus tratados filosóficos e teológicos, continuou escrevendo sobre o que ele considerava ser o certo ou deveria ser o certo. E continuou escrevendo, continuou produzindo. Tá? Mas o Lutero se tornou o inimigo público número 1. Em 1529, houve um negócio chamado Edito, ou Dieta, de Worms. O que foi isso aqui? Isso aqui foi que o imperador
do Sacro Império Romano-Germânico definiu que o Lutero era inimigo do Império. E o Lutero estava perto do Império, sabe? Esse dito aqui fez com que o Lutero fosse considerado inimigo público número 1. Pergunta: como é que o Lutero conseguiu continuar escrevendo e produzindo suas obras, etc., sem ser morto? Essa é a principal questão. O Lutero, gente, após ser excomungado, ele correu um risco de ser morto altíssimo. Altíssimo. Ele foi perseguido, literalmente perseguido. Porque ele podia ser morto. Carolina, pode falar? Quanto que tava na cabeça dele? O quê? Quanto que tava valendo ele? Tipo, não tava valendo nada de dinheiro, não. Né? Tipo, só por matar. Não chegou a ter uma questão de... Eu acho que pode ter tido recompensa por ele. Pode ter tido. Provável que tenha tido, sim. Mas ele foi considerado inimigo de muitos lugares. Mas por um motivo besta, podemos dizer assim. Pra nós é besta. Pra cá não é besta. Entendo. Pra cá, questão religiosa... Mas depois de um tempo alguém começou a apoiar ele, tipo, um grupo de... Eu vou chegar nessa parte. Bruno, pode falar. Vou chegar nessa parte agora mesmo. Pode falar, Bruno. Caraca, eu ia perguntar a mesma coisa que a Ana Carolina, cara. Eu ia perguntar que era um negócio tipo One Piece, assim, tá ligado? Colocam a cabeça deles por recompensa. Entendi. O Lutero realmente... Quê? Professor, eu queria te pedir uma coisa. Você pode falar de novo a parte do edito? Que eu estava escrevendo o negócio do excomungado. O edito, ou Dieta de Worms, foi quando o Lutero foi considerado oficialmente inimigo do Sacro Império Romano Germânico, que era basicamente onde ele vivia. Ele foi considerado inimigo qual o nome principal. dele mesmo lá? Martinho Lutero. Lutero, exatamente. Por ele ter virado esse inimigo, oficialmente, ele poderia ser morto. Por que o Lutero conseguiu não ser morto? O que salvou o Lutero? Basicamente, o que salvou o Lutero foi ele ter atraído a atenção e o apoio de muitos nobres. Muitas pessoas poderosas foram atraídas por Lutero e começaram a dar proteção a ele. Só isso. Só inteiramente isso. Essa proteção de pessoas poderosas interessadas no que Lutero tinha a dizer é que permitiu, realmente, que Lutero não fosse morto, permitiu que Lutero continuasse escrevendo os seus trabalhos e que Lutero fundasse uma igreja nova. Peraí, professor. Então, ele começou a literalmente ser caçado pela igreja? Pela igreja, sim. Sim. Exatamente. Mas é esse apoio que faz com que ele consiga não ser morto e fundar uma igreja nova. Antes a igreja girava só em torno do dinheiro, né? Tipo... Basicamente. Mas até hoje isso acontece? Até hoje ela gira em torno de dinheiro e... Não Na mais. verdade, Não mais. não. Hoje em dia não tem mais isso. Que eu saiba, não. Pelo menos em nenhuma igreja que eu já fui, não tinha. Ainda tem. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade porque eu nunca fui crente, mas dizem que muitas igrejas crentes só ligam pro dinheiro e ficam cobrando dízimo. Outra situação de... Não, dízimo é para criação da igreja. Normalmente usam o dízimo para usar na igreja. Eu nem sei pra que serve. Enfim, gente, vamos dar um ponto final, porque tem gente que tem muitas opiniões diferentes por religião e isso pode acabar levando um assunto muito sério. Exatamente, Carolina, exatamente. E, novamente, não é
minha função, nem meu interesse defender ou criticar neste momento. Pois bem, Lutero só não foi morto e conseguiu fundar sua igreja a partir disso, recebendo apoio de nobres que estavam interessados no que ele tinha a dizer. E Lutero, aí sim, ele consegue realmente fundar uma igreja. Existe até hoje a Igreja Luterana. Ela não é muito presente no Brasil, mas ela existe. O que o Lutero faz de novo na igreja dele? Primeiro que ele traduz a Bíblia. Professor, Sim. Por que o senhor fala Lutero ao invés de Martinho? Sobrenome. O hábito. É porque, tá. No caso, você chama as pessoas... Costume, mas a gente costuma se referir ao sobrenome dele. Tá. Então, Lutero traduz a Bíblia. Primeira coisa, assim, ele traduz. Na igreja dele, começa a usar a Bíblia em alemão, que é onde ele vivia, né? Ele faz uma celebração mais simples, o culto fica mais simples. Professor, é sério que tinha alguém com o sobrenome de Worms? Não, Worms era uma região. Ah, tá. A região minhoca. Eles comiam só minhoca? Não, nada a ver com minhoca. Ah, tá. O quê? Relaxa. Nada a ver com minhoca. É por causa de um jogo. Worms é minhoca em inglês. Culto mais simples. Ele vai dizer que os santos merecem respeito. Mas não devoção. Lutero vai dizer que os santos da Igreja Católica foram pessoas importantes e merecem respeito. Mas ele vai dizer, não merecem serem cultuados. E ele vai manter apenas o batismo e a Eucaristia. Para quem não sabe, Eucaristia é um ritual da Igreja Católica em que você come a hóstia, basicamente, celebrando a última ceia de Cristo. Lutero vai manter esse ritual. Então, de ritual importante para Lutero, apenas o batismo e a Eucaristia. O restante não era tão importante assim. Bruno, pode perguntar? A Igreja Lutero era Luterana. bem semelhante do que a maioria das igrejas são hoje em dia, né? Não, é diferente, diferente. A Igreja Luterana é diferente. Nós temos um movimento, assim, protestantismo, pelo menos aqui nas Américas, e ele foi muito embasado no outro cara que eu vou falar agora. De certa forma. Beleza. Mas, tipo assim, o Lutero... É engraçado. A Igreja Luterana existe até hoje. Mas ela não é muito presente no Brasil. Sabe? Você vai encontrar ela mais na Alemanha, na Dinamarca, essas regiões assim. Eu já vi uma Mesmo aqui assim... em Itaguaí. Tem Itaguaí? Tem Itaguaí, é verdade. Tem razão. Mesmo assim, o Lutero foi o pioneiro. Sabe? Foi o pioneiro. Depois do Lutero, outras pessoas vão começar também a propor novas formas de pensar teologia, etc. Sabe? O Lutero Qual foi a diferença do Lutero? Ele conseguiu propor o movimento e não morrer. Essa foi a diferença do Lutero. O Lutero conseguiu não ser morto pela Igreja Católica. O que é devoção? Devoção é você rezar para isso, você considerar que o santo, seja lá o que for, é capaz de te ajudar, coisa assim. Mas até onde tem isso? Tem, mas pro Lutero, os santos não merecem devoção, eles merecem respeito. Tudo bem? Tudo bem, gente?
Na verdade, de um jeito é certo e de um jeito é errado. Não sei. Devoção. Essa, novamente, uma questão Devoção ao respeito. teológica. Vera, foi ele que traduziu a Bíblia? Eu pensei que eram, tipo, vários e vários. Como é que era? Ele traduziu para o alemão. Ah, tá. Mas Assim, aí traduziu o para alemão foi uma das primeiras Bíblias, é isso? Não, as Bíblias até então eram todas em latim. Ah, tá. Entendi. Ele traduziu em alemão para poder permitir que as pessoas que frequentassem a igreja dele pudessem ler. Ô, Coisa que tio, não se eu acho fazia. engraçado Mas que é então, interessante. Ah, bom. professor, então a primeira língua que foi traduzida pela Bíblia foi o alemão. Depois do latim, sim. A que não queimou, na verdade. Pessoas tentaram antes? Tentaram. O que aconteceu com elas? Foram taxadas de hereges e foram perseguidas. Nossa. Ok? Meu Deus. Pessoal, copiou? Mas eram Eu tenho que seguir. perseguidas por perseguir? Calma, professor. Ou a igreja contratava uma pessoa para perseguir os hereges? Das duas formas. Das duas formas mesmo. Posso seguir para o próximo? Pode. Mais alguma pergunta, gente? Pode, sim. Alguma pergunta? Sofia, quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Posso pagar então? A Como perseguição assim, batismo é Eucarístia? Eucaristia. O Lutero vai considerar que dos rituais católicos, de importantes apenas o batismo e a cerimônia de comer a hóstia, que representa a última ceia de Cristo. Apenas isso. Professor. Tinha outros Professor, rituais antes? Tinha, a Igreja Católica tem 7. Tem 7 sacramentos. Sério? Sério, são 7. Você sabe algum? Sem ser esses? A primeira comunhão, crisma, casamento, Casamento extrema unção. Casamento é um Mas casamento tem toda a religião? sacramento. Não tem toda a religião, não. Não tem Eu toda só a fiz cultura? até o... Também não. Aí é outro debate também. Outro tema. Enfim. Posso pagar aqui, gente? Fala. Pode. Não sei muito sobre devoção, mas santo você quer dizer a pessoa, exemplo, Papa, ou você quer dizer Jesus? Não, a Igreja Católica, ela considera até hoje que há pessoas que foram especiais em vida e que podem servir como inspiração. Intermediários entre o ser humano e Deus. São os santos. Tá. Pessoas que foram especiais em vida que acabam sendo intermediários e podem curar, podem ajudar, podem intervir. Mas tipo, existe santos? Aí, gente, olha só, eu não sou padre, eu não sou teólogo, eu não sou nem menos cristão. Mas existe? Gente, a Igreja Católica, sim. Mas assim, vocês estão mandando perguntas teológicas. Ele é um professor de história, está aqui para ensinar, não para... Assim, não tem nada a ver com se existe ou não. Gente, assim, existe para a Igreja Católica. É isso. É isso que eu posso dizer. Só que é diferente. Qual a diferença de católico, evangélico, tipo, eu prosélito? achava que santo era uma pessoa pura. Então crianças são santos. Essa é a ideia. Também, aí é outra questão. Pedro, todos também botando isso aqui. Aqui começa a ter os evangélicos. Ah, tá. Se eu conheço, eu queria perguntar duas coisas. Sim. Uma sobre aquele negócio e a outra sobre até que ano vai o seu conhecimento. Entendi. Por Como exemplo, o teu conhecimento se expande de 1500 para cima ou mais? Eu sou especialista em Egito Antigo. Então, eu sou melhor em Idade Antiga. Idade Antiga. Mas eu conheço bastante muita coisa. Entendi. Entendeu? Segunda pergunta. Não, eu tinha perguntado aquilo antes sobre. Tinha me esquecido agora. Mas eu já perguntei as duas coisas.
Tá bom. Enfim, vamos lá. Lutero, então, ele possibilita, ele começa a dar realmente, dar a chance que outras pessoas comecem a fazer igual ele fez, comecem a criticar e propor até novas igrejas. Ele é o pioneiro disso. Depois dele é que as pessoas conseguem começar a fazer isso. E depois dele, apareceu um cara que foi muito influente também. João Calvino. João Calvino, ele já era francês, mas morou na Suíça. E o Calvino vem depois do Lutero. Tá? O movimento do Calvino realmente vem depois de Lutero. E o que Calvino fez? O Calvino, ele leu as obras de Lutero, leu o que o Lutero propôs, Lutero fez, e concordou muito com Lutero. Só que o Calvino, ele colocou uma questão que foi mais importante. O que foi isso? O que Calvino falou? Para Calvino, não interessa o que você faz durante a sua vida para ser salvo. A sua salvação da sua alma no juízo final, etc., não depende do que você fez em vida ou não. Para Calvino, as pessoas já nascem pré-determinadas por Deus a serem salvas ou não. Calvino vai falar que a salvação é predestinada. Calvino vai dizer isso. Salvação é predestinada. A pessoa já nasce destinada a ser salva ou não. Calvino vai dizer isso. E vai entender um pouquinho mais. Não tem como a gente saber, na verdade, quem está predestinado a ser salvo ou não. Mas temos uma boa dica. Essa dica é se a pessoa tem sucesso material e econômico. Calvino vai dizer que eu não tenho como saber quem Deus já escolheu para salvar. Mas, se a pessoa, durante a sua vida, ela consegue ter algum sucesso material e econômico, ela consegue trabalhar e gerar lucros com isso, significa que talvez, com muitas chances, essa pessoa foi predestinada a ser salva, porque ela está recebendo bênçãos divinas. Então, Calvino, a gente pode botar a ideia de Calvino com pré-determinação da salvação. Beleza. Tudo bem até aqui? Isso aí a ideia dele era que não importava o quão mal as pessoas ricas podiam fazer na Terra, que elas iam pro céu, mesmo assim. E os pobres, mesmo sendo pessoas muito boas... Na verdade, o Calvino vai dizer que o verdadeiro cristão é incapaz de fazer mal. Eu estou resumindo bastante, tá? Resumindo bastante. Mas tranquilo, vamos lá. Como Calvino acabou... Oi, Bruno? Então ele falava que as pessoas não podiam, elas não tinham destino sobre si mesmas? Não tinha destino sobre si mesmas, exatamente. Entendi. Eles falavam de predestinação. Quem é o predestinado a ser salvo. Como Calvino dizia que sucesso material e econômico era um bom indício de salvação, Calvino acabou sendo muito... Ele agradou muito justamente os comerciantes e burgueses. O grupo de burgueses da Europa, ou seja, a chamada burguesia, vai gostar das ideias de Calvino. Porque ia de encontro, né, acabava somando ao que eles faziam. Eles eram comerciantes. Eles estavam se enriquecendo e ganhando dinheiro.
As ideias de Calvino, então, vão se espalhar muito por causa disso. Muito mesmo. Ao ponto de que, na verdade, vamos ter muito mais influência de Calvino em várias igrejas que de Lutero. Consegue entender? As ideias de Calvino vão se espalhar por muitos países. Muitos e muitos países. Por exemplo, posso pagar aqui só para escrever um pouquinho? Aonde? Em alguns países, os seguidores de Calvino, ou calvinistas, serão tão importantes e tão presentes que eles vão receber até outros nomes. Por exemplo, na França, eles serão chamados de huguenotes. Huguenotes. Eles vão até, inclusive, ter problemas lá com os católicos. A França vai ter uma série de guerras entre huguenotes, que eram calvinistas franceses, e católicos. Na Inglaterra, eles serão chamados de puritanos. E na Escócia, eles serão chamados de Peraí, professor, isso só quem era chamado, quem apoiava o João Calvino? presbiterianos, quem seguia as ideias dele. Os seguidores de Calvino, chamados de calvinistas, se espalharam bastante. E nesses países se tiveram esses nomes. Huguenotes, na França, puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia. Desses três, os que serão mais influentes no século seguinte são puritanos e presbiterianos. É um tipo de igreja... Sim, exatamente isso. Nós temos igrejas presbiterianas hoje existindo. São igrejas que se desenvolveram, em grande medida, a partir das ideias do Calvino. Tudo bem? Peraí, eu tô escrevendo. Tudo bem, sem problema. Professor. Eu... Atualmente a igreja mais conhecida seria a católica? Eu diria que sim. E mais antigo também, né? Mais antigo também, eu diria que é católico. Eu vi a data da Bíblia, que a Bíblia foi escrita mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Começou a ser escrita 1000 antes de Cristo, aproximadamente, se você for bonzinho. E terminou no século II depois de Cristo. Não é isso? Isso não faz sentido, né? Prever um futuro. Não, Eu? te ver não faz sentido mas, nada tipo, no mundo. Antes disso. Enfim. Antes Aí é outra situação. Essa questão do anticristo depois de Cristo é na nossa contagem. Não é que... Tio, sabia que tem lugar que já tá no ano 7000 e pouco? É outro calendário. Isso depende da contagem do calendário. Nosso calendário coloca anticristo depois de Cristo. Outros calendários colocam outras contas. Nossa, mas que Tio, lugar é mas esse? nossa, o nome Mas dos seguidores de Calvino nos outros países é completamente diferente. Sim, é que foram outras histórias ali, foram outras situações. Mas antes de Cristo, o que eles faziam antes da Bíblia? Mas viviam. Ué, fazer a mesma coisa. É porque a igreja foi muito importante na Idade Média. Não imaginam a Idade Média. Mas Eles de Cristo existiam outras religiões, velho. Mas antigamente é a mesma coisa, essa aqui. Hoje em dia a gente só tá mais evoluído. A gente tá diferente, não diria nem mais evoluído, a gente tá diferente. É também, né, ter o mesmo pensamento que eles, Deus me livre.
Pois bem, gente, Ô, Calvino, tio, eu tá imagino tranquilo? a gente falando que é super evoluído, as pessoas de 100 anos daqui a 100 anos, nossa, Vamos falar coitado, que não não sabiam somos. que era nada. Exato, exatamente. Posso ir pro último, gente? Aham. Posso ir pro último? Posso pagar? Sim. Pode. Interessante essa ideia aí, mas sei lá. Eu acho interessante, eu também acho interessante. Pessoalmente, eu acho estranho, mas é isso, né? Não sou teólogo, não sou cristão, não tem nada a ver com isso. Não, assim, eu acho interessante, de verdade, assim, mas não acho que seja muito... Tem algumas coisinhas aí que eu acho até legal, mas eu acho que não faz muito sentido algumas Aí coisas. vai de cada um. Aí é um debate teológico, chama os teólogos. Pois bem, o terceiro caso de reforma envolveu o surgimento do anglicanismo. Ou, se quiserem, Igreja da Inglaterra. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Inglaterra, ela, por si só, fundou uma igreja. Ela, por si só, fundou uma igreja. Tá? O rei Henrique VIII, o rei inglês Henrique VIII, fundou uma igreja nova. Arthur levantou a mão, pode falar. Tu pode falar? Peraí, fala de novo esse negócio de anglicanismo. Anglicanismo é a igreja da Inglaterra. Arthur levantou a mão? É tanto negócio de igreja. Peraí, Arthur, pode falar. É que não é muito da matéria, mas eu queria saber se foi na Idade Média que, tipo, eles queimavam as bruxas e etc. Tipo... Foi mais Idade Moderna, mas Idade Média também. Ah, tá. Idade Moderna foi muito mais. Ou seja, desse período em diante, foi muito mais. Bom, Henrique VIII, o que aconteceu? E o Henrique VIII, ele, de início, ele apoiava o Papa, a Igreja Católica. Só que ele queria se divorciar. Henrique VIII era casado com a Ana Bolena Catarina de Aragão. Era a esposa dele, Catarina de Aragão. Catarina de Aragão só tinha conseguido dar uma filha para o Henrique VIII. E o Henrique VIII estava preocupado em ter um herdeiro homem para o trono. Ele pede para o Papa deixar que ele se divorciasse. O Papa não deixa. Não deixa. Então o que ele faz? Ok. Ele se separou da Igreja Católica. Ele fundou a própria igreja. E nisso ele pôde casar com uma segunda rainha, chamada Ana Bolena. Peraí, professor, porque eu vou copiar isso. Aí depois você vai, quando eu estiver copiando, tu vai estar explicando outra coisa. Aí eu não vou entender, eu vou ter que pedir pra você explicar Tudo bem, de novo. volta, vai, fala. Volta, fala. O Henrique VIII, então, Henrique VIII ele começa apoiando a Igreja Católica. Mas ele queria se divorciar da Catarina de Aragão, que não tinha conseguido dar para ele um filho homem herdeiro. Ele queria se casar com a Ana disso? Nossa, e queria se casar com a Ana Bolena. O Papa não deixou ele se divorciar. Então, o que ele faz? Ele consegue lá com o parlamento inglês, consegue fazer com que eles se separem da Igreja Católica. E passam a fundar a própria igreja. Em 1534, o parlamento inglês aprova... Professor, tu fala muito rápido, eu tô copiando. O parlamento inglês aprova o ato de soberania. Pelo ato de soberania, a igreja existente na Inglaterra era
totalmente independente do Vaticano. E quem é o líder máximo da igreja na Inglaterra? Quem é? É o rei. A Inglaterra se separa da Igreja Católica e funda a própria igreja. E nessa igreja, que a gente chama muito de Ô, tio, igreja... ainda tô escrevendo o negócio do rei Henrique. Tudo bem, só vou comentar mais um pouco. Nessa igreja chamada de igreja anglicana, o rei é o líder supremo, o líder máximo. Deu pra entender? Ô, tio, olha, espera um pouquinho pro tio. Eu ainda tô Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. escrevendo. Tudo bem, tudo Sabia, bem, tudo bem. professor, que eu já tô na terceira folha escrevendo? O que tu falou hoje? Acredito, perfeitamente. Também praticamente a casa do Papa, né? Basicamente, o Papa é o líder supremo da igreja Católica. Na Inglaterra, até hoje, eles têm a igreja anglicana e a líder da igreja é a Rainha Elizabeth II, porque ela é a rainha. Professor, Sim. porque, tipo assim, meu tio falou que o Vaticano é um país muito pequeno, que é praticamente só o palácio do Papa, né? Tipo, É uma cidade, o Vaticano é uma cidade-estado. é. Ou seja, é uma cidade que é um país. Ok? É interessante ver o caso da Não, Inglaterra. peraí. Bom, desculpa. Eu vou copiar depois. Posso falar mais um pouquinho? É porque eu tô escrevendo a explicação também, senão depois eu não entendo. Aí, Bruno tem uma pergunta. então, Não, tudo bem. peraí, professor, então ele era da igreja, mas Isso. ele queria da igreja católica, só que ele queria se Isso. divorciar, pois não, por causa que a esposa não podia dar um filho homem para ele, né? Porque Isso. naquela época ninguém prestava. Mas Uhum. aí, continua explicando. Aí ele, como o Papa não deixou, ele se divide, ele fala, não quero mais saber de você. E consegue, com o apoio do parlamento inglês, fundar uma igreja da Inglaterra. O nome em inglês é Church of England. Igreja da Inglaterra. Ô, tio, tu pode colocar o nome aqui, porque eu não vou saber escrever, não. Igreja da Inglaterra, anglicanismo. Tem inglês? Anglicanismo? Não era esse nosso Church of England? Entendi isso? O que tu pode dizer, então? Ué, em inglês é Church of England. Oficialmente é Church of England. Então ele criou com o apoio de quem? Do parlamento britânico, parlamento inglês. Professor, Fala, Bruno. nessa época aí, vamos supor que alguém era contra o Papa, vamos supor. Contra o Papa mesmo, não contra a igreja. Vamos supor que ele fosse o culpado do assassinato do Papa, porque o Papa fez uma coisa horrível para ele ou para a família. A penas da pessoa que assassinou o Papa, seria aumentada ou diminuída por conta de ser um problema pessoal do próprio Papa? Não importava. A pessoa poderia ser morta, provavelmente. Muito provavelmente seria morta. Entendeu? Então. Tio, vai ter que lembrar nome Das rainhas, não. Do Henrique VIII, sim. E data? Data também não. Pelo menos lembrar que o ato de soberania é o que fundou essa igreja da Inglaterra, é importante. Tá? Peraí que agora eu vou escrever o ato de soberania. Isso. Entrando um pouco em detalhes, a igreja da Inglaterra, de início, ela até não era muito diferente da igreja católica, não. Tá? Ela, com o passar do tempo, é que ela vai colocando algumas coisas específicas dela.
Por exemplo, a Igreja da Inglaterra, ela continuou tendo padre, bispo e tudo mais. Mas, na Igreja da Inglaterra, uma mulher pode ser padre. Não seria. No Ah, Vaticano, achei legal. no Vaticano não pode, porque eu já vi uma mulher padre. Quando eu estava lá em Ô, Londres, tio, pode eu vi explicar o ato de soberania? a soberania foi o ato oficial que criou a Igreja da Inglaterra e que definiu que o rei, em exercício, vai ser o líder máximo da igreja. É por esse ato que qual é o líder hoje da igreja anglicana? A Rainha Elizabeth II. Professor, Ato que criou o quê? A igreja da A igreja Inglaterra? anglicana, a igreja da Inglaterra, foi criada pelo ato de soberania. Fala tu. Sim? então, eu tenho duas perguntas para fazer. Sim. Se for padre mulher, não seria padra? Em inglês é só priest, então não tem problema. Em inglês é priest. Mas talvez seria algo como padre em português. Mas fala, segunda. Outra coisa, você foi para Londres já? Morei lá 2 meses. Que legal, professor! Por isso que seu estilo é mais de pessoa francesa. Professor, É que o quê, cara? Como O assim? estilo dele é, sei lá. professor, qual o nome daquela igreja que você falou no início da aula? Grandona que você falou? Basílica de São Pedro. Ah, tá. Bom. Eu esqueci aqui, foi mal. Professor. Sim? Gente, quem puder mandar as anotações no grupo, por favor, tá Nossa, agradecido. agradeço. Gente, deu para entender a questão da Inglaterra? Peraí, o rei era quem na igreja? O rei é o líder máximo. Ele é. A igreja existe até hoje. Quem estiver ocupando o trono inglês é o líder da igreja da Inglaterra. Ponto. Matheus, alguma pergunta? Ah, não, eu já fiz uma pergunta, foi mal. Você tá com um negócio aí. Então, gente, recapitulando tudo. A reforma protestante começa com Martinho Lutero, tá? E depois dele, nós começamos a ter, graças a ele também, outros movimentos que acabam fundando novas e novas e novas igrejas cristãs. Os principais que a gente fala são Martinho Lutero, João Calvino e a igreja anglicana, porque são, assim, os 3 principais, de certa forma, os 3 mais influentes, tá? Ô, tio. Teve sim. Fala, Sofia. Que legal, professor! Nossa, que estranho também, né? Coitado da esposa dele. Também acho que era a esposa dele. Deve ter ficado muito triste. Então, assim, só para dar uma noção para você. Professor, esse rei aí, o rei Henrique, ele já teve várias esposas, não teve? Tipo, ele não gostava de nenhuma delas. Não lembro se teve mais de uma, não. Não lembro se teve mais de uma. Eu lembro das 2. Eu lembro que ele gostava de uma, mas aqui ele gostava. Mas uma coisa, detalhe. A igreja da Inglaterra, ela já deu início, ela já aceita o divórcio. Uhum. A igreja católica, até hoje, ainda, ela começou a aceitar divórcio bem recentemente. É muito recente. Assim, tem menos de 10 anos. Ô, tio, até hoje. Sabe o que é engraçado? O irônico é quando ele teve um filho homem. Quando ele teve o filho homem, o filho, depois que ele morreu, o filho morreu também. Morreu jovem. Sofia. Ai, que burro, hein? Porra. Coitado, moleque. Ai, professor. Fala. Que horas que acabou nossa aula? Agora. Eu só quero fechar o último negócio para poder liberar vocês. Então, assim, com isso tudo que a gente tem. Antes, você tinha apenas Igreja Católica. Com isso aqui, com esses movimentos de reformas e novas igrejas surgindo, você acaba tendo regiões em que algum grupo é mais influente que outro. Por exemplo, se eu for pegar Portugal e Espanha, ficaram fortemente católicos. Na França,
a Igreja Católica continuou sendo forte. Mas os calvinistas franceses, os chamados huguenotes, causaram muita rivalidade lá dentro. A França vai ter guerras de religião, em que calvinistas e católicos se matavam constantemente, com frequência. Porque eles discordavam entre si. Na Irlanda, até hoje, você tem um embate muito intenso entre católicos e anglicanos. A Irlanda do Sul, ela é independente, ela é católica. A Irlanda do Norte, ela faz parte do Reino Unido. De vez em quando, há briga entre eles por questões religiosas. Acontece até hoje. Tá? Ô, tio. Sim. É pra anotar isso que tu tá falando? Você pode dar uma notada também. Mas só para dar uma noção de que fica mais diversificada a situação religiosa, mas não é uma coisa de harmonia. De, começar a viver lado a lado. Não. Nem isso não. Nem isso mesmo. Se eu sou inglês aqui, eu tenho a opção de não ser da Igreja da Inglaterra? Se eu quiser morrer, se eu quiser viver, não. Tá, se quiser ficar no caixão, pode. Quero continuar vivendo? Quero, então não tem opção. Eu sou inglês, nasci em 1580 e pouco. Eu posso ser católico? Claro que não. A Igreja Católica nem é permitida lá dentro. Vai ser católico como? Ô, professor. Sim. Agora que eu vi que já deu a hora. Deu a hora, pois é. Gente, vou